loucura, maluquice e insanidade. Esse é o resumo do episódio 1071 de One Piece. Se você não foi bombardeado nesses últimos dias com imagens, vídeos, edits dessa última transformação do Luffy, meus parabéns! Você mora em uma caverna. Então você que não viu o anime e ficou meio perdido em meio a tanta gente postando sobre essa transformação, ou você que assistiu o anime e mesmo assim não entendeu nada do que ela significa, ou achou ela forçada, fica até o final do vídeo que talvez eu consiga mudar a sua opinião em relação à quinta marcha. Eu sou o Kuro e hoje nós vamos falar de One Piece. Como eu quero que quem não tenha assistido o anime também entenda, é impossível te explicar essa transformação sem primeiro te explicar as Akumas no Mi, suas propriedades e como elas funcionam. Mas afinal de contas, o que é uma Akuma no Mi? As Akumas no Mi são frutas que surgiram de maneira que ainda que misteriosa e que te dão poderes e habilidades específicas, que após ingeridas, o usuário dessa habilidade ganha um poder, porém perde a capacidade de nadar, sendo rejeitado pelo oceano. O oceano não necessariamente anula os poderes das Akumas no Mi, ele apenas enfraquece, como já vimos exemplos como o Aokiji, que mesmo que seu corpo não estivesse totalmente imerso na água, ainda conseguiu utilizar o seu poder, ou mesmo Luffy, que ainda mantinha sua elasticidade e suas propriedades da borracha mesmo debaixo d'água. As Akumas no Mi são classificadas da seguinte forma: as Akuma no Mi, Logia, Zoan e as Paramécias. As Logias são Akuma no Mi de elementos naturais, e temos alguns exemplos de usuários dentro da obra, como por exemplo o Ace com a fruta do fogo e o Enel com a fruta da eletricidade. As Zoan são Akuma no Mi do tipo animal, que te permitem se transformar em algum animal ou entidade, como temos como exemplo o Kaku com a fruta da girafa e o Sengoku com a fruta do Buda. As Paramécias, a qual se pensava ser o modelo da fruta do Luffy, são frutas de objetos e conceitos como a Ito Ito no Mi, a fruta da corda, consumida por Don Quixote do Flamingo, e a Barabara no Mi, a fruta do pedaço, consumida por Buggy, o Palhaço Estrela. Existem duas regras que o usuário da Akuma no Mi deve respeitar. A primeira é ficar longe do mar, pois após consumir uma Akuma no Mi, o usuário perde a capacidade de nadar. A segunda é que após consumir uma Akuma no Mi, não é possível ingerir uma segunda e obter um segundo poder. Após fazer isso, os supostos demônios dentro das Akumas no Mi entram em conflito e o usuário morre. O único que foi capaz de tal feito de ter duas Akuma no Mi foi Barba Negra, ainda que de forma misteriosa e ainda não revelada no mangá. Entender as Akumas no Mi é crucial para não dar uma explicação rasa sobre essa transformação. Sabemos agora que a Akuma no Mi do Luffy é a Hito Hito no Mi modelo Nika. No capítulo 1069, é nos revelado a suposta origem das Akumas no Mi. Vegapunk, o maior cientista do mundo de One Piece, nos revela a teoria de seus estudos sobre o século perdido, coisa essa que eu vou explicar mais adiante. Nos conta o seguinte: as Akuma no Mi surgiram da vontade das pessoas, do desejo das pessoas, ou com suas próprias palavras, o potencial da evolução humana que a própria humanidade desejou. Podemos levar isso tanto para um lado mais metafórico quanto tecnológico. A humanidade, buscando por sanar sua necessidade, criou as Akuma no Mi como algo útil para si, como um carro, um telefone, etc, etc. Mas ficam algumas perguntas, porque afinal de contas, quem iria desejar se tornar uma jaqueta? Quem desejaria terremotos? Ou pior, por que existiria a fruta do Buda, de Sengoku, ou a fruta do lobo divino de Yamato, ou até mesmo a fruta de Luffy? Indo para esse lado mais tecnológico, porque a fruta de um deus existe. Se as Akumas no Mi são criadas para sanar a necessidade das pessoas, por que desejar um deus seria necessário? Por isso eu acho que vai para um lado mais metafórico da coisa, que diz que quanto mais as pessoas acreditarem naquele deus, naquele conceito, mais forte aquilo se torna. Algo onde a existência depende da crença. Eu acredito que vai mais para esse lado. Assim, cada religião daquele mundo que tinha sua crença desejando e clamando por um deus, por que não existir a fruta do Buda, a fruta do cão divino, ou até mesmo o libertador de escravos, Nika, o deus Sol. O século perdido foi um período apagado e esquecido que ocorreu no mundo de One Piece, há cerca de mais de 800 anos, onde o governo proíbe qualquer estudo que seja sobre esse período da história. Mas por quê? Há 1000 anos existiu uma civilização sem nome, até um momento muito avançada tecnologicamente, que ruiu após uma grande guerra. O governo mundial foi fundado logo após a queda desse grande império, o que dá a entender que o governo mundial era uma força opositora à grande civilização que existia no passado e que causou sua ruína, e passou a governar meio como uma ditadura, censurando ao longo dos anos qualquer pessoa que citasse os acontecimentos ou questionasse essa nova autoridade hiperpoderosa. Os poneglyphs são pedras indestrutíveis, onde foram cravadas em uma linguagem ainda esquecida de uma antiga civilização apagada da história, e o governo abomina qualquer menção de estudo sobre elas. Mas o que será que foi escrito nelas ao ponto de existir a necessidade de cravar em pedras indestrutíveis? Será que esse povo tinha medo? E se fosse em livros, isso poderia ter sido facilmente apagado? Joy Boy foi um homem que viveu no século perdido, considerado um herói libertador de escravos. Eu acho que isso te lembra alguém. Acredita-se que Joy Boy era um antigo usuário da Gomu Gomu no Mi, a paramecia da borracha, ou melhor, a Hito Hito no Mi, modelo Nika, o deus do sol. One Piece constantemente aborda temas muito presentes na nossa realidade. Seja ele autoconhecimento, fome, a pobreza, a corrupção, mas uma temática mais forte em One Piece do que a liberdade. Afinal de contas, ninguém pode conter o sonho ou a vontade do outro. Agora pense comigo.
Se as frutas surgem a partir do desejo e das vontades da humanidade, o desejo de sorrir, o desejo por igualdade, o desejo pela liberdade, o desejo por um salvador, o desejo por Nika, uma divindade que os libertasse, gerou a fruta de Luffy. Fruta essa que, por coincidência, caiu nas mãos de uma das pessoas que mais ansiava por liberdade. Porque, afinal de contas, para Luffy, ser o rei dos piratas é se tornar o homem mais livre do mundo. Eu posso ter me confundido e errado algumas coisas durante o vídeo, mas essa é a minha primeira análise, é o meu primeiro vídeo, é a primeira vez que eu tô gravando um vídeo pro YouTube. Se tiver algo que eu esqueci de falar, eu espero que vocês possam me perdoar. One Piece é gigantesco e muito denso, mesmo se eu quisesse, eu não conseguiria fazer nada em um primeiro vídeo, ainda por cima que eu não tenho muita experiência com isso. A gente nunca viu algo como a quinta marcha do Luffy. Ao andar na carruagem, o normal seria o Luffy despertar um poder demoníaco, do nada, ou ficar com raiva, despertando esse poder, né? Um poder que surge da raiva, né? Mas o Luffy não, ele desperta seu poder por meio da risada, da felicidade. A maioria dos protagonistas não são assim. E isso, cara, é muito inovador. One Piece é muito incrível, cara. Se você compartilha os mesmos pensamentos que eu e gostaria de ouvir mais sobre outros animes, sobre One Piece, se inscreva e deixe seu gostei. Esse é o meu primeiro vídeo, talvez eu tenha ficado meio travado, é a primeira vez, eu tive que roteirizar. Eu não estava tão livre, né? Isso é muito legal de falar, porque eu tava meio travado. Mas eu não consegui fazer com toda a maestria, porque é meu primeiro vídeo. Mas muito obrigado, cara. O mais importante é você compartilhar seu tempo comigo, cara. E isso eu acho muito bacana. Compartilhar seu tempo comigo, ouvir o que eu tenho a dizer e bater um papo sobre One Piece, né? Esse mangá que a gente ama muito. É isso. Até a próxima.